Abra a Bíblia, por favor, nós estamos na terceira semana de um estudo gostoso sobre profetizar. E hoje é o complemento, são 3 semanas que eu faço, claro, só de domingo, né? Mas é um complemento do que nós temos, né, e temos aprendido sobre você, nós sabermos interpretar profecias em si, vou falar dessa forma, ou também quando somos usados, porque afinal, né, nós também sabemos que muitas coisas que a gente ouve podem nos penalizar ao invés de nos edificar. Então nós temos que saber dividir essas coisas. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, só para a gente refrisar aquilo que já temos ouvido para o dia de hoje. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Mas o que profetiza, fala a quem? Aos homens, a nós, seres humanos. Para 3 pontos importantes que vamos só rever 2 e fortalecer um, que é o terceiro. Primeiro, edificação. Primeiro ponto que então uma profecia vem só reforçando mais uma vez. É para primeiro motivá-lo, levantá-lo, mostrar o quanto realmente você é capaz de alcançar. Muitas pessoas elas acabam pegando profecia como se fosse uma adivinhação do seu futuro. E, na verdade, não é uma adivinhação, é o que já está sobre a sua vida escrito. No Salmo 139, versículo 16 e 17, olha o que diz ali rapidinho. Deixa marcado aí em Coríntios que eu vou voltar. Salmo 139, vamos mudar um pouquinho aí, vamos entender. Você tem que entender que o que Deus tem da sua vida não está sendo escrito. As pessoas elas têm esse costume, né? Deus está escrevendo uma nova história sobre a sua vida. Não, a história sobre a sua vida é a mesma, desde sempre. Você está vivendo uma história diferente. O que eu tenho que fazer? Me converter. O que é a conversão? Qual é o poder da conversão? Mudança de rota. Salmo 139, versículo 16. É uma mudança de rota. Então, eu estou num caminho que não foi Deus quem escreveu e eu entro num caminho que Ele já deixou escrito, predestinado para mim. Cabe a mim ser também predestinado ao caminho. Olha o que diz aqui. Os teus olhos, eu gosto muito dessa passagem, viram o meu corpo ainda informe. E aí diz assim na sequência, e no teu livro todas estas coisas foram escritas. Não está sendo escrito. Entenda isso, viu, irmãzinha? Foram escritas. Tá? As quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Antes que você pensasse em nascer, coisa que a gente não pensa em fazer. É só uma questão de expressão. Deus, o Senhor, já tinha escrito toda a sua vida nela. Está escrito tudo que você vai viver. Agora, como você vai viver, é outra história. Então, quando você observa o que Deus, o Senhor, está mostrando sobre a sua vida, na verdade, Ele já tem isso já predestinado sobre você. Romanos fala sobre isso. Então, pastor, tudo que eu vou fazer vai me levar a esse ponto? Não. O livre-arbítrio não vai deixar. Não é verdade? Tudo que eu prego aqui é uma coisa que você pode escolher em viver ou não. Cabe a você simplesmente fazer o certo ou tomar a atitude errada. Alguns ainda, não que seja o caso de vocês, tá? Mas ainda acham que é chato estar na igreja. Ah, que coisa chata, ficar ouvindo o cara falar lá do nada, falar que eu não posso fazer isso, posso fazer aquilo. Eu gosto de coisas que eu posso fazer. Tem gente que pensa assim ainda, mas é uma pessoa que ainda não teve encontro com Jesus, né, gente? Mas nós que já temos um conhecimento sabemos que quando você conhece o seu Deus, você não só conhece o seu Deus, você conhece o que o seu Deus tem a seu respeito. E o seu Deus tem algo muito grande a seu respeito. Agora, o que a gente tem que entender? Que uma palavra que vem como profecia não vem fazer você entender só o que você vai ser. Vem te ensinar como você vai chegar até lá. Que aí entra o segundo ponto. Se o Senhor já tem toda a minha história escrita, e Ele tem, a Bíblia não é mentirosa, ela não fala entre linhas, ela é simples e descomplicada, ela é fácil de compreensão, e o que eu vejo nesse salmo é muito simples, que já está escrito, então eu preciso só corrigir a minha pessoa naquilo que é correto para poder então viver. Aí vem o segundo ponto que está aos Coríntios, que é o que eu já falei semana passada. No versículo 3, então, a profecia ela vem para os homens com o intuito de edificar, motivar, mostrar o que realmente Deus vai fazer na sua vida, quando você compreende. Segundo ponto, que é um que nem todos gostam, exortação, correção, acerto, espremer. Dei esse entendimento cedo, primeiro culto, para saber qual é o musgo, o suco, o líquido que eu e vocês vamos expelir quando formos pressionados.
Se você espreme o limão, vai sair um suquinho azedo. Mas se você souber usar, ele é muito bom. Não é verdade? Mas vai ter outros que você já vai ter o próprio doce daquele fruto, que vem com a frutose, que dá tudo aquele sabor gostoso. Então, nós expelimos aquilo que realmente a pessoa nos espreme, o que a gente oferece. A correção ela faz isso, ela vai mostrar para você, olha, existe um caminho para você, que já está escrito, e alguém está sendo usado para falar sobre isso para você. O que você pode ser? Um exemplo claro para vocês entenderem, pessoal, qual que é o meu objetivo de estar na igreja todos os domingos, no mínimo? Aprender o caminho da salvação, certo? Ou você só quer prosperidade? Só vem segundo, então, né? Mas eu creio que quem está aqui quer o quê? Mais do que está nessa terra. O tempo vai passar, não vai, gente? O que não vai passar é a palavra. Ela é eterna. Então, o que eu tenho que aprender nessa terra? A me corrigir naquilo que é correto, para que então eu chegue no meu objetivo final, vida eterna. A promessa da vida eterna é para todos nós ou não? É para todos. Então, já é algo escrito para todos que são filhos de Deus. Então, eu tenho que me corrigir, me tornar filho, por causa do erro do Adão, aquela coisa toda. Então, vem a palavra que lhe mostra o seu fim, para que o caminho, nesse caminho, você se aperfeiçoe para chegar até lá. E aí vem o terceiro passo que eu estou focando hoje com vocês, que é o consolo. Vamos entender isso aqui, gente? Versículo, ainda o 3 do capítulo 14 de Coríntios, diz assim: então, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, motivação, levantar, construção, exortação, que é correção, não deixar de corrigir naquilo que é necessário, e por fim, a consolação. Seu significado expresso é alívio de dor, conforto. O consolo ele tem esse objetivo na língua portuguesa. Aliviar sua dor, tirar aquele peso, aquela coisa toda. Biblicamente, eu consigo expressar isso de forma muito maior. Eu olho o consolo como recompensa. Ou seja, de todo o seu esforço até hoje feito pró-evangelho, para que então você olhe para trás e diga, valeu a pena. Pessoal, qual que é o objetivo, por exemplo? Acabamos de ouvir um testemunho lindo, 30 anos, né? De você ficar casado 30 anos e ser feliz. Evangelho? Jesus te fez isso. Um presente. Mas se você chegar para alguém, talvez, que esteja 30 anos, diferente do nosso irmão que contou como um testemunho, tem pessoas que vão falar 30 anos de luta. É tudo como você escolhe passar. Porque ele mesmo falou e foi bonito. Eu não era, mas hoje sou. Deus transforma, porque isso é real. É o que o Evangelho tem para todos, pessoal. Mas eu tenho que entender que tudo que Deus está dizendo, com 3 objetivos claros, é mostrar até onde eu vou chegar, como eu tenho que estar, e tudo que eu fizer nele vai valer a pena. Consolo. Consolação é nada mais de mostrar para você que não é só um tapinha nas costas, mas é o próprio Espírito de Deus, que a gente vai observar isso, chegar para você e falar de uma forma bem expressiva. Seu esforço, sua dedicação, a sua santidade, o seu amor, a sua vontade de acertar, nem sempre você conseguiu, valeu a pena. É isso que uma profecia faz. Mostrar para você que tudo que você se esforça em Deus, do que Ele te revela, vale a pena obedecer. Senão, qual que seria o objetivo? Da gente se renunciar, fazer a vontade de Deus, deixar a nossa, manter-se firme, isso se chegasse no final e não tivesse valido a pena. Seria uma perca de tempo. Mas a gente sabe que tem um ganho de tempo. E o nosso ganho de tempo não se limita à nossa vida nessa terra, é eterno. Deus tem coisas muito maiores e eternas para todos que são dele, e somos dele. Queira ser dele, ame isso, porque isso vai fazer a diferença. Lá no livro de Ezequiel, onde eu já comecei lá atrás, na primeira semana que eu comecei esse estudo, Ezequiel 37. Nós vamos entendendo, aqui foi quando Ezequiel, pessoal, profetizou, né, com uma visão que Deus deu para ele no Vale de Ossos Secos. Eu não vou falar a visão toda, porque já disse parte dela durante semanas, senão fica muito maçante. Mas no versículo 9 e 10, coloca o 9, por favor, primeiro. Ezequiel 37, verso 9. E a palavra de Deus eu gosto muito, lógico, eu creio que todos que são do Senhor gostam, porque ela tem uma capacidade ímpar. Ela muda. Ela te confronta, ela te coloca ante uma situação e ela pode mostrar para você o quanto você pode ser melhor. E louvado seja Deus por isso, né, gente? A gente pode ser melhor, graças a Deus que a gente pode. Por causa de Jesus, viu? Versículo 9, melhor como Ele quer que a gente seja, não como a gente acha. E Ele me disse, parte final, depois de um exército estar de pé, tá, gente? Profetiza, não é isso mesmo, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová,
Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Então, sem o Espírito, um exército pode estar até de pé em termos, na verdade, completos, entre corpo, osso, nervos e tudo mais que ele gera, mas não está vivo. Então, você tem que profetizar aquele exército para que viva. Então, profetiza, fale aquele exército de homens caídos, que eles recebam o Espírito, que eles recebam vida. Aí o versículo 10, então, ele foi e obedeceu. E profetizei como ele me deu ordem. Então, o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé. Um exército, aí sim, grande e extremo. Tudo com base no que o Ezequiel falou. Tudo com base no que eu e vocês falamos. O que eu preciso mudar hoje? Qual é a sentença que eu tenho que mudar? Porque Deus, ele muda a sentença, né, gente? Profetiza. Vocês lembram daquele homem chamado Mardoqueu? O Mardoqueu, por exemplo, o homem era perseguido, era ou não era? Quem conhece a história de Esther? Ele era tio de Esther. Esther perdeu os pais. Agora Esther estava casada com um homem chamado Assuero, que era rei da Pérsia. Poxa, o homem era de Deus. De Deus não era, levantado por Deus, mas era um homem de poder, vamos usar assim. Usado por Deus não significa ser de Deus, tá? Mas ele estava lá. A Esther vai lá e se casa com ele, escolhida por ele. Mardoqueu, seu tio, era perseguido por um homem chamado Amã, que não gostava de judeu de jeito nenhum. Esse Amã conseguiu um decreto para que tivesse, no mês de Nisan, um tipo de ataque aos judeus que o matassem. O rei Assuero nem percebeu e acabou selando com seu anel. Coisa de louco, mas ele não prestou atenção. Confiava demais em quem não tinha que confiar. Problema grande. Às vezes a gente causa esse tipo de problema. Tomamos atitudes porque acreditamos em tudo que nos dizem. Não cai nessa. É um alerta para nós, né, gente? Mas tudo bem. Aí chegou essa situação, ele foi lá e falou com a Esther e falou: Esther, olha, esse é o tempo que você está aí. Se você bem fizeres, olha, isso será aceito por Deus diante de ti e também para todo o seu povo. Agora, se você não fizer, Deus não vai precisar de você para mudar a sentença, mas você pode salvar você e a sua família. Então, age. Aí foi onde que ela se tomou à frente e conseguiu mudar todo tipo de situação. Porém, o interessante é que Mardoqueu, ele foi um homem que foi usado para ajudar Assuero a viver. Tinha dois funcionários, vou usar esse termo, do rei que queriam matá-lo, manipulando a noite toda para matar ele. O Mardoqueu percebeu isso antes de tudo acontecer. E foi e avisou. Então, quando ele avisou que eles estavam planejando a morte do rei, eles conseguiram evitar a morte do rei, porque Mardoqueu foi e falou. Pessoal, nossas palavras mudam sentenças ou não? Então, tem coisas que Deus vai te mostrar, não para você só ficar, e agora? É para você, na sua oração, como a irmã fez logo em seguida, picado do escorpião, para você, na sua comunhão com Deus, no momento da igreja, quando você vai falar ou vai expor alguma situação, mudar a sentença. Somos o Mardoqueu dessa geração também. Nós podemos mudar se você tiver essa comunhão com Deus. Então, tudo nós podemos entender que o objetivo é edificar, corrigir, mas depois consolar. O que Mardoqueu fez, quem conhece a história, fez com que Assuero procurasse saber quem foi a pessoa e honrasse essa pessoa com tudo que ele poderia. Isso não é consolo, não? Você saber que todo o seu esforço, ainda que seja para um ímpio ou uma pessoa que não é justa e você faça, será para você uma recompensa vinda de Deus. Porque Deus faz isso, gente. Então se esforce para que isso acontecer. Eu não sei quais são as situações da sua vida que estão hoje diante de você, que você pode estar dizendo e olhando como que isso vai mudar. Eu não sei como você pode ver mudança, mas eu sei que você pode falar sobre mudança. Então o que eu tenho que dizer a um exército caído? Profetiza que o Espírito venha e cresça um exército levante, grande e em extremo. Esse exército vai estar do seu lado. Você vai olhar para trás e vai falar, valeu a pena. Todo o meu esforço, dedicação de plantar um por um, para que um dia cresçam e sejam um grande exército. Esse é o Deus que você e eu nós servimos. E quem crê de verdade que esse Deus está presente aqui agora? Você crê então que se você falar com ele, ele muda? Mas fala não de uma forma religiosa. Paizinho, querido. Não faça desse jeito. Faz com aquele que conhece ele. Como alguém que tem um encontro com ele. Se não tem, clame, porque você tendo um encontro com ele, você muda. Isso é real. João 16, vamos para lá também. João 16, nós temos o nosso Senhor Jesus falando, hein? Aí já aflora um pouquinho mais, né? Porque já é Jesus. E ele falava sobre
a parte do consolo que vem para aqueles que são dele. E isso nada mais é, nada menos do que nós hoje. João 16. João 16, versículo 7, pessoal. Esse é o nosso Salvador falando com os discípulos dele, antes da sua crucificação, né, o que era necessário. Mas ele estava falando o que era preciso. De vez em quando, você ouve alguma palavra, alguma situação que você não gostaria, mas é uma forma de mostrar que ele está ali, controlando tudo. E aí ele fala que na sequência vem o consolo. Olha só, João 16, verso 7 diz assim, ó, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. E ele completa, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, enviar-lo-ei. Olha que coisa linda. A notícia que ele estava dando não era agradável de se ouvir, era: eu preciso ir embora. Eles talvez não entenderam o modo literal de que ele dizia, ou seja, eu vou ter que morrer. Mas ele estava falando, se eu não for, o Consolador, que é a terceira parte da profecia, não vai voltar para vocês. Tudo que a gente está fazendo, se eu não for, não vai valer a pena. Eu vim na terra, Jesus dizendo, com outras palavras, tá? Só para expressão de entendimento. Eu vim na terra edificar uma igreja. Mas para eu edificar a minha igreja, eu vim na terra corrigir ela. Não dá para ela edificar do jeito que está. Eles são muito religiosos, estão presos à lei, estão presos àquilo que é. Então eu vim levantar uma igreja e edificá-la. Mas fiquem tranquilos, porque aí eu vou para completar isso. Mas quando eu for, o Consolador vai vir. Vai estar com vocês todos os dias, vai fazer valer a pena todo o meu esforço. Não adianta eu levantar, corrigir e não completar a obra. O consolo tem que vir. O consolo é nada mais do que você pode dizer como recompensa. Porque nada mais, sem Jesus ter ido, nós não teríamos ele morando dentro de nós de uma forma ampla, perfeita, pessoal. É isso que falta muito. Mas por isso que a gente tem que estar edificando, por isso que nós temos que estar corrigindo, exortando, que seja a palavra, e por isso que nós temos que estar entendendo que o consolo vem, que aquela forma de expressão de falar para alguém e dizer, olha, irmão, não importa o que você esteja passando hoje, não é que não importa com desdém, não, mas olha, você pode estar passando uma situação difícil, supondo, mas vale a pena você continuar, porque quando vier o consolo do céu, vai ser bom demais. Não somente para essa terra, o qual ele vai mostrar que é Deus na sua vida, mas para aquilo que é eterno, aonde você estará com Deus para sempre. Agora eu tenho que estar disposto a isso, né, pessoal? Faça isso acontecer. Você precisa querer isso, necessitar disso. Esse encontro com Deus muda qualquer um, mas eu tenho que estar preparado para as coisas andarem. Jesus ele continua falando, vamos lá, só para a gente complementar. E quando ele vier, o que ele vai fazer? Convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Conhece alguém assim? Que está difícil de mudar? Ah, baboseira, você vai na igreja, isso, aquilo outro, a mesma coisa sempre. Pois é, só o Espírito Santo para convencer esse cidadão aí. Está perturbado ainda, mas vai melhorar. A gente não pode deixar de acreditar, né, gente? Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Mas ele diz mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo está julgado. O que isso me ensina? A sentença para o diabo já veio. Então por que eu vou temer quem já está condenado? Ele não sai da onde ele foi enviado, não sai. Está preso para sempre, foi derrotado. Jesus estava simplesmente afirmando algo, pessoal, não era uma ideia, era o que era real. Aí ele vai lá e dá um toque que eu considero importantíssimo no seguinte versículo 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Acontece. Ele queria falar mais, mas se ele falasse, você não conseguiria compreender. Falou isso aos discípulos, fala ainda hoje. Então, o nosso objetivo principal em tudo que a gente está entendendo é, quando você entende o que Deus tem para a sua vida,
Quando você compreende, ele vai mostrar lá na frente, sim, quanto que ele pode fazer e através de você pode usar e vai fazer. Só que ele sabe também que existe um período de correção. Afinal, pessoal, ninguém nasce perfeito. E ninguém se torna perfeito, a não ser num dia com Cristo no céu, né? Que aí não vai ter defeito quando se trata de pecado. Agora, quando nós estamos vendo lá na frente, porque algo foi dito, não por alguém de forma avulsa, mas por a direção do Espírito, você sabe que ele vai te corrigir. E olha, nada mais, nada menos, o tempo está passando. Significa que, quanto mais o tempo passa, mais perto está o dia do quê? Da gente estar com ele. Alguns antes, outros depois, porque é assim que é a vida. Mas, quando chegar o dia, a gente tem que estar totalmente pronto. Não dá tempo. Então, precisamos entender isso agora. Esse é o tempo que o Senhor fez, então vamos nos alegrar nisso para as coisas funcionarem. Eu comentava cedo de um exemplo, que é importante, talvez, para alguns que estão aqui, que nem sempre as pessoas entendem. Então, o que a gente tem que fazer? Soltar o verbo. Né? Para o espiritual, você pode falar de coisas espirituais, certo? Você pode falar em parábola, ele vai entender. Se é discípulo, entende. Mas quando ainda não é discípulo, você tem que falar o quê? O verbo. A carne. Você tem que chegar no natural e falar. Amigo, ter outra mulher é pecado. Até no seu pensamento. Ah, é? Eu estou falando exatamente isso. Então, quando você simplesmente precisa falar, ou seja, o que é isso? Correção para algo que está por vir. Porque aí virá o consolo. Então, você vai fazendo com que a pessoa entenda, então você confronta ela com uma atitude que ela toma ou que ela pode estar pensando em tomar. Acontece muito isso. A igreja está aberta para isso, né, gente? Como o mundo todo está aberto, mas quem vem na igreja vem para ouvir a voz do Espírito e saber que o Espírito estava com você, aonde você estava, só que nem tudo que você faz ele aprova. Então, alguém tem que chegar e deixar ser usado para falar aquilo que você fez aquele dia, o que você pensou, está errado. Vamos fazer a mudança? Mas por que isso? Porque senão o consolo não vem, gente. Se eu não for, ele não vier, ele não vai vir. Se a palavra não for, o que você precisa não vem. Então, tudo é um conjunto, eu quero ser recompensado. E eu comentava de um caso que aconteceu, isso estou falando em 2013, antes de eu casar, inclusive, de uma senhora que apareceu na igreja quarta-feira. É só para usar o mesmo exemplo para vocês, vale bastante. Essa senhora ela chegou com um problema grave, que ela estava com depressão, e não era aquela depressão somente de que já é ruim, qualquer tipo de depressão. Né? Mas ela estava com uma depressão que ela perdeu o ânimo de viver, literalmente. Ela não tomava banho, ela não se arrumava, não pintava as unhas, não fazia nada mais, nem escovava o dente, ela falou, na época. E aí, quarta-feira de manhã, era 8 e pouco, eu morava na igreja, como não era casado, então eu que abri a porta da igreja. Abri a porta da igreja, a moça estava sentada na sarjeta, ali no calçada, né? Na frente da igreja. A igreja era diretamente a porta ligada à rua. Ela estava sentada e ela, logo que eu abri, ela entrou, eu abri a igreja, ela entrou e pediu uma oração. Comentou que ela não estava bem, foi onde que ela falou que estava assim, com essa depressão, tal, um tempo. Bom, fui fazer uma oração, manifestou um demônio nela. Não sei se tinha mais de um, não sou de ficar perguntando, não gosto de entrevistar, não preciso disso, só expulso. Mas eu sei que naquela ocasião o próprio demônio foi falando, e aí foi onde que eu precisei saber o que aconteceu para que ela estivesse assim. Aí ele falando, usando ela ali, né, possuída, falando sobre um casamento que ela foi no Rio de Janeiro, isso eu lembro até hoje, detalhes assim, e que uma prima dela, uma parente dela, naquele casamento, viu ela e o marido, e viu eles felizes, e não gostou da felicidade deles, então fez um trabalho para separá-los. Como que funcionava, então, para separá-los? Ela ficaria uma mulher que não se cuidaria, ele perderia a alegria de estar com ela, e começariam as brigas e se separaria. Foi o que aconteceu. Ela não estava na igreja, simples, não o fato de estar na igreja, está em Cristo, tá, gente? Tem que estar na igreja, mas não está em Jesus. Aí ela não tem batalha que não consiga parar mesmo. Então, ela não só não estava na igreja, não estava em Cristo, naquele período. Aí, expulsei o demônio, mandei embora, aquela coisa toda. Falei, então, com ela na sequência, que tinha alguém lá no Rio de Janeiro. Falei, você foi para o Rio de Janeiro? Ela não tinha me falado nada antes disso. Ela falou, fui. Tinha uma prima lá? Tinha. Então, o demônio que estava na sua vida falou que foi enviado por ela, por um trabalho que ela fez e pegou em você. E essa depressão, isso e aquilo. Mandei embora, voltou tudo normal. Ela já estava uma semana depois. Você foi na quarta. Eu creio que no domingo ela já foi na igreja completamente mudada. Unha pintada, já tinha voltado à vida, o prazer de viver e tudo mais. Mas isso é um começo de uma obra, porque é assim que começa, edificação. Mas, gente, a vida com Deus não é só de libertação, tem que ser de uma comunhão completa. O que aconteceu? Ela se permitiu ser tratada, ela trabalhava com lojas com brinquedos de criança infantil, sabe essas coisas de festa? Pula-pula, piscina de bolinha, essas coisas? É o que ela trabalhava. Inclusive, no Dia das Crianças, ela doava para a gente. Ela dava para a gente de presente, para a gente pôr na igreja e as crianças brincarem.
Passou um tempo, então ela pediu para eu ir na casa dela, fazer uma oração no negócio dela, porque estava com dificuldade. E eu fui. Era uma terça-feira, uma quarta, uma terça ou quinta, perdão. E eu fui lá, estava ela, levei uma pessoa comigo, sempre levava, mas estava com o marido junto. O marido ainda não ia. Também muita gente boa ele. Só não ia diretamente na igreja, mas um homem muito... Você vê que é uma pessoa boa. E aí nós fomos lá, fui fazer oração, entrei no ambiente dela, onde que ficam os brinquedos, que ela alocava, falando com ela, tudo mais. Aí a gente tem que questionar algumas coisas, já que ela me deu liberdade. E eu fui falando com ela, falei, irmã, o que é que acontece? Estou com dificuldade, isso aqui não está dando conta para eu ter meu ganha-pão. E eu perguntei, mas qual que é o seu ganha-pão hoje? E ela foi bem sincera, eu achei legal isso. Porque quem quer mudança não esconde nada, né, gente? Agora, quem não quer mudança vai inventar história até dizer chega. E ela falou assim, pastor, com toda sinceridade, o meu ganha-pão hoje é jogo do bicho. Eu sou aquela que organiza tudo. Eu ganho um bom dinheiro nisso, é o que eu mantenho a minha família. Falando, então, vamos fazer o seguinte? Vamos parar? Acabou. Não tem outro jeito. Mas é meu ganha-pão, mas não pode. Não adianta a gente tentar espiritualizar o negócio para dizer, Deus entende o quê, irmão? Entende que sim é sim, não é não, só isso. Ele entende que o diabo é diabo e Deus é Deus, só isso. E quantas pessoas não estão assim? Pode ser que alguém aqui dentro da igreja tenha uma adega, e você acha que você é de Deus por isso. Mas, pastor, eu oro, eu falo até línguas. Eu costumo dizer, o diabo também fala, e ele fica bebendo também. Ele era anjo. Não se engana, irmão, vamos mudar de vida. Então, quando não confronto assim, a pessoa acha que está tudo bem, agora eu preciso confrontar. É muito importante. E foi o que ela fez, pessoal. É interessante que ela me obedeceu. Não obedeceu o pastor, obedeceu a voz do Espírito Santo, que profetiza, que edifica, exorta e que consola. Bom, eu só sei que eu saí de lá em 2014, passei por inúmeras igrejas, mas até hoje, rede social, se você procurar, eu procuro, encontro. O negócio dela não é mais agora só alocação de brinquedo. Hoje ela tem espaço para isso. Deus sabe abençoar os seus. Cresceu o negócio dela. Deus sabe abençoar os seus. Sabe o que é isso? Ele sabe consolar quando você entende. Precisa fazer, não é uma coisa simples. Por favor, não me peça para orar no seu estabelecimento se tiver cachaça. Eu não vou. Eu não vou aplaudir, gente. Eu vou chegar assim, irmãozinho, eu vou abençoar aqui para os bêbados comprar e ficar pior bater na esposa. Parabéns, infeliz. É assim que tem que ser, gente? Não me peça uma coisa dessa. Você vai passar vergonha. Ou você me chama e já tira antes. Porque você já está dentro da igreja. Uma coisa é alguém que não me conhece, que está lá fora e está perdido. Outra coisa é que a gente está aqui dentro. E aí alguém fala, pastor, faz uma visita em casa. Aí eu chego lá, tem Aparecida lá. Fala, mas o que você está fazendo com a Aparecida aí, gente? Não, pastor, aqui é carinho, que era da minha avó. Então vai para o túmulo com a sua avó logo e leva ela junto. Porque não presta uma coisa dessa. Tem que ter mudança. Quando eu falei espiritual para o espiritual, mas para quem não é espiritual? Tinha irmão que estava dormindo que agora acordou. É isso que eu estou dizendo. Mexe com a pessoa, fala, o que é isso? Está falando? É assim que funciona. É assim que é, gente. É por isso que tem que ser assim um pouquinho enérgico de vez em quando. Você fala assim, opa, está falando comigo? Eu não tenho Aparecida não, mas conheço quem tem. Eu não estou julgando e falando mal, só estou falando o que é verdade. Não adianta cair no engano, gente. A verdade é a única que faz o que mesmo? Que liberta. Não adianta a gente ficar assim, tadinho. Vamos falar que essa aqui é a cabeça de alguém tapado. Tadinho, olha, não tem cérebro. Não tem cérebro. Tadinho, viu? Pode fazer o que você quiser, viu? Porque você não tem cérebro, você não pensa. Você pode, viu? Trata mal sua esposa infeliz. Faz isso. Coisa linda. Vontade de dar uns tapas, né? Coisa linda. Faz isso, joga na loteria. Quer ficar rico rápido? É preguiçoso. Joga, vai lá fazer sua fezinha. Chama de fé ainda para falar que é crente. Aí, pastor, eu não vou na igreja mais. Não vai vir por causa da verdade? Então eu estou certo, você está errado. Porque tem gente que foge da verdade, não foge? Aí você vai onde? Vai onde que vai te ensinar a fazer sacrifício para ser abençoado? Isso é antibíblico, tá? Onde você vai? Vai alguém comprar alguma coisinha, o sal consagrado, que a gente dá, a gente não vende nada, para simplesmente justificar o que... Gente, não, eu vou lá naquela igreja que lá ensina a ter BMW. Falei, aqui a gente ensina o céu. Você vai com carruagem de fogo para lá. É diferente, pessoal, precisa disso. As pessoas estão brincando, por isso que tem que ser. Com o espiritual, você pode falar de carruagem de fogo, igual a irmã falou, glória, espiritual. Mas com o natural, você tem que chegar junto e falar, jogo do bicho, está de brincadeira, irmão. Você está falando sério? Nossa, teve um amigo que chegou para mim, sonhei com borboleta. O pai dele não era convertido e falou assim, vou jogar borboleta.
Tem lá o número aí, ele falou que esqueceu de jogar e não é que deu borboleta? Você vê que o diabo não ajuda em nada, né, gente? Até na hora de ganhar faz o homem esquecer. É Deus quem te abençoa, é Deus quem te levanta, é Jesus Cristo que é o Senhor, acabou, não quero mais fora dele. É Ele. O que isso está fazendo com vocês enquanto eu estou pregando? Edificando, corrigindo, mas eu estou te garantindo, não é uma ideia, uma concepção minha, que talvez, se Deus quiser, eu estou te garantindo que a recompensa vai chegar. Vocês estão querendo essa recompensa ou não? Isso é profecia, gente. Agora, simplesmente chegar aqui, eu estou tremendo até, ai, estou tremendo, deve ser o ar que está frio. Não é visão. Se estiver falando e não tiver correção, se não tiver edificação e consolação, é só um papo que é para ganhar você e a sua atenção. Agora, onde há mudança, gente? É isso, é assim que a gente muda. É do jeito que tem que ser dito, da forma que tem que ser falado, da forma que mostra o amor para as pessoas, que é aquele que corrige, mas que também que exalta, que mostra que realmente quer. Quem é pai sabe disso, sabe ou não sabe? Quem tem filho. Quando você ama, você não vai chegar para o seu filho e falar, está errado algumas vezes? Porque você ama. O pai que não ama simplesmente acha, que eu já disse uma vez e reforço, que acha que dar presente é ser presente, gente. Não é assim. Presença é muito maior. Um bom ensinamento é muito maior. Pegar no colo e fazer um carinho e corrigir, mas também soprar quando se machuca também é muito melhor. Faz a diferença. Jesus fez isso com a gente. Ele falou aqui, não falou? Olha João 16. É real. Por isso que ele fala também, olha, eu queria falar mais, mas será que vocês estão prontos? Isso é real, a gente não pode simplesmente. E louvado seja Deus, nunca tive preso a isso. Não importa só quem você seja na sociedade, o seu título na terra não vai pesar no céu. Às vezes as pessoas simplesmente dizem, sabe com quem você está falando? Não sei, não quero nem saber e não tenho raiva de quem sabe. Porque está sendo errado. Porque se eu souber, talvez me atrapalhe naquilo que Deus vai me usar. E eu preciso que Deus use, porque Deus não está vendo quem você é na sociedade, quantos cursos você possui. Não que não seja bom ter, tá? Estimula a ter. Mas Ele quer saber como que está o quê? O seu? É aqui, porque é aqui que Ele mora. Ele não mora em cargos, Ele não mora em currículo, Ele não mora em status, Ele mora no coração. Então, se o coração não estiver bom, Ele não vai estar lá. E eu quero que o coração esteja bom. Então, não importa qual posição você possua, qual é a sua condição, sua prebenda, quanto você tem. Eu quero você no céu. Senão, é tudo perca de tempo. Vamos lá, rapidinho, João 16 de novo, só para a gente orar, pessoal. É um conjunto, pessoal, que eu falei sobre essa moça como exemplo, para falar que... E eu já peguei um policial, não foi o pastor Paulo Novato não, viu, gente? Já era convertido. Foi lá em Santo André. Ele era de Santo André, mas eu também estava lá. Ele foi lá, a esposa dele tinha ido embora com outro, coisa séria. Rapaz super gente boa, mas ele não era da igreja, quem era a sogra. Olha só, a sogra lutando pelo genro, isso é muito bonito. E a filha que estava sem juízo. Mas nem o casal era. A filha foi embora com outro e ele foi lá, eu fui na casa dele e ele falou assim, ele me chamou, tá? Me permitiu, não foi porque eu quis não. E aí eu fui e na casa dele, assim, era um apartamento, devia ter uns 54 metros quadrados, a gente tem uma noção mais ou menos. Não era grande, mas era um bom apartamento. Aí eu fui e ele estava assim, quando eu entrei, eu vi muitas bebidas acima de tudo que é jeito, e livros de bruxaria também de tudo que é jeito, que era da esposa, não era dele. Eu falei, olha, irmão, se quer que a gente faça uma oração aqui, eu faço, mas ó, você tem que estar disposto à mudança. Mas isso eu não vou fazer se você não me permitir, porque a casa é sua. Não dá para eu chegar aqui e falar, arranca isso e aquilo, você me permite? Ele falou, pastor, faz o que tiver que ser feito. Eu falei, então tá bom, vamos tirar tudo? Eu ajudei ele, jogamos bebida por bebida fora. Uma por uma, das mais tops que ele tinha, daquelas pequenininhas, que deve ser cara também, que ganhou, outras antigas, não sobrou uma só lá dentro. E aí os livros, como era da esposa, ele falou, como é dela, não quero também, eu vou falar com ela, e se ela... Aqui não fica, eu tiro e devolvo para ela, ou se ela permitir, eu jogo fora também. Falei, então faz isso. Aí a gente fez, não lembro se eu orei antes, eu orei depois, mas é a disposição da pessoa querer o quê? Mudança, gente. Mas eu em nenhum momento falei assim, olha, você está indo para o inferno por causa disso. Eu sou simplesmente falando, isso atrapalha. E isso pode... Tanto que ocasionou o quê? Sua esposa está onde? Estava num cruzeiro com outro cara. Ele me falou na época, né? Então é coisa séria, gente. Então vamos fazer a coisa funcionar, vai andando. Então tudo é uma questão da pessoa aceitar. É necessário. Se eu não for, o consolo não vem. Se eu não fizer, o consolo não vem. Tem que ser completo. João 16. Vamos voltar só onde a gente já citou, tá? Versículo 7.
Todavia digo-vos a verdade. Gostando ou não gostando, é ela que liberta, tem que ser dita. Que vos convém que eu vá, é necessário que aconteça. Porque se eu não fizer, se eu não for? Porque se eu não for, o Consolador, que é a parte final de uma profecia, quando se trata do estudo, mas aqui é o Espírito Santo, tá, gente? Não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Esse é o nosso Senhor, que sempre falou isso aos seus discípulos. 10 capítulos antes, não precisam abrir, ele dá um discurso duro para os judeus, para nós não seria. Porque ele falou que ele era o pão que desceu do céu e que a carne que ele desse, esse salvaria. Os judeus no geral e discípulos ficaram um pouco revoltados, achando que fosse até uma heresia, porque pela lei de Moisés, era um costume muito tempo, né, gente? Imagina, todo o tempo da vida da pessoa sendo criada num costume litigioso, um negócio pesado, simplesmente pode, não pode, mas sem uma direção. Poxa, se eu não posso, me diz por que não. Aí eu vou aceitar, então, não posso por causa disso. Eu tenho toda a palavra para que envolve bebida, se vocês quiserem, eu posso falar, aquela coisa toda. Então tem todo um conjunto, tem a fé para isso. Mas simplesmente falar não, me explica por quê, beleza? Eu entendi, vou aceitar. A palavra de Deus é imutável. Quem tem que mudar somos nós. Vou fazer isso. Então, ele lá no João 6, ele dizia, o pão desceu do céu, tudo mais. Aí chegaram para ele e falaram assim, duro foi esse discurso. Quem o pode ouvi-lo? E muitos começaram a se retirar. O interessante, não sei se vocês sabem, é a curiosidade. O versículo que todos se retiraram, sabe qual que é? Livro de João, capítulo 6, versículo 66. Tira o ponto. 666. Coincidência não. Está lá, né, gente? O versículo que todo mundo retornou. Todo mundo saiu da presença de Deus. Está lá. Bem exato. Coincidência ou não, mas está lá. Mas aí no versículo 67 em diante, ele chega e fala para os discípulos, e vocês também não vão? E aí chega Pedro, para onde eu vou? Lembra disso? Para onde eu vou? É duro o discurso, às vezes é bravo o negócio, eu não gosto muito não. Eu até tento evitar, mas tem hora que vem, né? É voadora atrás de voadora aqui, né? Mas só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Eu não estou focando só aqui, eu estou focando lá para sempre, é algo maior. Eu posso até ir, ficar chateado, posso não voltar, posso criar desculpa, posso fingir que eu estou surdo, posso. Mas e quando isso acabar? Para onde eu vou? Se só o Senhor tem essa palavra que me salva para sempre. Então, eu prefiro levar na terra para morar contigo no céu do que achar que eu estou bem na terra para te perder para sempre. Quem quer Jesus aqui? Eu também quero. Vamos buscar Ele então, gente? Guarda essa mensagem com vocês em casa também. Guarda que Ele está com vocês. Fiquem de pé, por favor.